Olá, bonitos! Hoje nós vamos falar de uma das histórias mais bonitas de João Guimarães Rosa, a história de um menininho chamado Miguelim, que está na sua obra intitulada Campo Geral. Se você está a fim de se emocionar hoje, vem comigo! João Guimarães Rosa é um dos 3 autores que compõem a terceira geração modernista, conhecida como geração de 45, junto de Clarice Lispector e o poeta João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu no interior de Minas, numa região chamada Cordisburgo, numa cidade chamada Cordisburgo, e é o filho primogênito de um casal de comerciantes. E desde pequenininho, muito curioso, muito interessado pelas línguas, ele já tem interesse aos 7 anos, já vai ficar às voltas ali com francês e vai conseguir ao longo da sua vida falar inúmeros idiomas. Ele vai falar fluentemente francês, italiano, alemão, espanhol e vai ter um conhecimento gramatical de outras línguas, como por exemplo o tupi, o lituano e o sânscrito. É um cara que vai ter um conhecimento linguístico de várias línguas, da formação de várias línguas, é um conhecimento da grande literatura universal, mas que vai optar pelo caminho da medicina. Ele faz medicina e depois de 2 anos de atuação, ele desiste da medicina. E vai, por conta desse seu conhecimento, inclusive, né, por falar várias línguas, ele vai desenvolver um trabalho como diplomata. Vai morar na Alemanha, na França, na Colômbia, até que em 1951 ele retorna ao Brasil e vai desenvolver trabalhos junto do Itamaraty. Um ano depois do seu retorno ao Brasil, o Guimarães Rosa, em 1952, vai fazer uma viagem com uma comitiva de vaqueiros por 200 quilômetros, em que junto deles ali vai carregar suas cadernetas e vai anotar, registrar todas as peculiaridades acerca da fauna, da flora, dos diálogos entre esses vaqueiros, dos causos que são contados, das suas superstições, das cantigas, tudo que está associado ao universo desse sertanejo do interior de Minas Gerais. O resultado disso vai ser um livro, né? Ele vai depois publicar este livro, né? Com aquilo que foi registrado nessas cadernetas, que vai ser A Boiada. É um livro lindíssimo, porque a gente encontra aqui, né, de fato, as páginas das cadernetas do Guimarães, e você também consegue perceber aqui, ao longo dos textos datilografados, um pouquinho do processo criativo, né, da prosa rosiana. Mas o nosso foco é tratar da história do Miguelim, esse menininho de 8 anos que é o protagonista da narrativa chamada Campo Geral. A história Campo Geral, como as outras narrativas do Guimarães Rosa, elas são classificadas pela crítica literária como regionalismo universal. E isso não tem nada a ver com o regionalismo da prosa de 30, que você deve ter estudado na escola, né, que foi a segunda fase do modernismo, a prosa modernista, também chamada de neorrealista. Não, o Guimarães está na terceira geração modernista e é classificado como regionalismo universal. Por que razão? Porque o espaço tratado nas narrativas do Guimarães, assim como a história do Miguelim, lá em Campo Geral, é o espaço mineiro, do sertão mineiro, certo? São as veredas compostas por um cenário com a fauna típica da região, com os seus buritis, com as suas veredas, enfim. Mas as questões que vão ser tratadas ali, sobre os vaqueiros, sobre os habitantes dessa região, associado às suas superstições, a questão de religiosidade, as suas relações, né, seus conflitos, os mais diversos possíveis, a relação de vingança, questões de destino, ou assuntos associados ao amor, por exemplo, todas essas questões ligadas ao conflito humano, elas são universais. Por essa razão, a gente tem um espaço, sim, que é o espaço regional, localizado no interior de Minas, né? Então a gente vai acompanhar viagens de vaqueiros nas histórias do Guimarães, vamos acompanhar as narrativas que têm a ver com esse ambiente específico. No entanto, tudo que está sendo tratado nessas narrativas tem uma dimensão universal.
né? Então, eu sempre digo que antes do sertanejo ser um sertanejo, ele é um ser humano. E por isso que a gente vai ter um desenvolvimento dessas questões temáticas na obra dele. Então, não se esqueça, não vamos confundir com o regionalismo da prosa de 30, tá? Tem uma outra dimensão a ser tratada aqui nesse tipo de narrativa, né? Na narrativa na prosa rosiana. Além disso, é bom ficar atento que essa terceira geração modernista, ela vai apresentar algumas inovações linguísticas, né? É uma prosa que muitas vezes pode se apresentar fragmentada, com uma sobreposição de imagens, com uma linguagem inventiva, o que é típico do Guimarães. A gente vai perceber, por exemplo, que a linguagem, por estar num espaço, as narrativas estão no espaço mineiro, então tem uma certa linguagem que é típica dessa região. Então, modos de falar muitas vezes coloquial, o modo de falar criando palavras. Então, a gente percebe ali um neologismo muito presente nessas narrativas. Então, não se esqueça que essas questões da inventividade linguística, elas vão estar presentes nesse texto que conta a história do Miguelim. Campos Geral é uma novela, e você deve se lembrar que novela é um gênero literário que tem uma pluralidade dramática e vários enredos que vão tendo uma conexão entre si. Você deve ter se questionado ao ler a história do Miguelim, né, Campos Geral, que não encontra, né, essa pluralidade narrativa. Então, é provável que esteja acontecendo o seguinte: se você leu a edição publicada em 1964, que é essa daqui, ou provavelmente uma com a capinha vermelha, ela vem com o título Manuelzão e Miguelim. Então, a novela Campos Geral, ela veio para dentro desse livro, mas primeiramente ela foi publicada em 1956. A edição com o título Manuelzão e Miguelim, ela é publicada a partir de 1964. Então, vamos falar primeiro sobre essa primeira edição de 56. A de 56 é um livro com 7 narrativas intitulado Corpo de Baile. Campos Geral é a primeira narrativa, que conta a história do Miguelim, que é exatamente essa que você vai encontrar nessa edição mais fácil de encontrar aqui, que é o Manuelzão e Miguelim, tá vendo? Então, essa lá no Corpo de Baile, o Campos Geral é a primeira história que vai contar a história do Miguelim, um menino de 8 anos. Ao longo das outras histórias, você vai encontrar alguns outros personagens que também estão presentes no Campos Geral. A última história do livro Corpo de Baile, a 7ª história, também é uma história do Miguelim, o Miguelim já adulto. Então, o livro ele vai formar um ciclo, certo? Juntando ali a infância com a vida adulta desse personagem Miguelim. Aqui nessa edição, você tem 2 narrativas, o Campo Geral, que vai contar a história desse menininho, tal qual está lá na narrativa de Corpo de Baile, e você vai ter uma outra história, que é a história do Manuelzão, que já é um homem, né, em idade madura, na verdade é um homem na terceira idade, que é uma história de amor, que é a festa de Manuelzão. Para prestar a prova da FUVEST, você não precisa ler a história do Manuelzão, caso você tenha em mãos esta edição aqui, tá? Se você também tiver a edição do Corpo de Baile, basta que você leia das 2 edições a primeira história apenas, que é Campos Geral, ok? A novela Campos Geral se passa num espaço no sertão mineiro chamado Mutum, e a história começa exatamente assim. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. O Miguelim propriamente não sabe dizer se o Mutum é um lugar bonito ou feio, mas você percebe que, você acha, na verdade, o leitor acredita que seja um lugar não tão amistoso, ele é apresentado a partir de uma perspectiva negativa, porque a mãe dele, a Nhanina, ele mora com a mãe, com o pai, com os irmãos, né? A Nhanina, ela não gosta do Mutum. O Mutum fica num côncavo, né? Entre 2 morros, e ela acha que aqueles morros não permitirão que ela possa ver o que está do lado de lá jamais. Então, ela é muito frustrada de estar morando nesse espaço. E o Miguelim, logo no começo da história, ele foi fazer crisma numa outra região, ele foi levado pelo seu querido tio Terês, né? Na casa mora ele, o pai Bernardo, chamado de Inhobero, a mãe Nina, o tio Terês, a avó, que é uma tia-avó, a Isidra, os seus irmãos, a Adrielina, que é a irmã mais velha,
o Dito, que é o irmão por quem ele é apaixonado e muitas vezes dependente, com quem ele tem uma relação muito íntima, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele tem um irmão mais novo que é o Tomezinho, de 4 anos, vive escondendo as coisas como se fosse cachorro, escondendo das pessoas. E a irmã dele, a mais danadinha, que é a Chica, que o narrador diz que é mau gênio, porque vive aprontando e fazendo arte. Então ele mora com essa família e ele foi fazer a crisma numa cidade, numa região, na verdade, vizinha. E ao retorno, e quando ele tá lá, uma pessoa fala para ele que o Mutum é um lugar muito bonito. E ele gosta tanto de ouvir isso que ele quer voltar para casa para contar para sua mãe. E aí quando ele chega, ele conta para a mãe dele para tentar deixar a mãe um pouco mais feliz. Então você vai percebendo que ele tem, ao longo da narrativa, que ele tem um carinho muito especial pela mãe e tem um desentendimento com o pai. Quando ele volta da viagem, né, onde ele foi crismado, ele não fala com o pai, ele fala com a mãe e dá atenção aos demais e não com o pai. O pai fica com muita raiva disso, se vinga dele, levando os irmãos todos para brincar de pescar no córrego e deixando o Miguelinho de castigo. A gente vai percebendo ali que ele tem um carinho muito grande pelos animais, ele tem vários cachorros ali onde ele mora, inclusive tem uma cadelinha pela qual ele é apaixonado, que é a Pingo de Ouro, para quem ele dá um apelido de Cuca. E o pai doa essa cachorrinha que já está velha, já está cega, para um tropeiro que passa. Então a gente vê nas atitudes do pai e na relação, né, nas ações que ele vai tendo com o pai, que não é uma relação muito amistosa. Inclusive, o pai, a gente vai percebendo ao longo da narrativa que é um pai agressivo, ele baixa algumas vezes, ele agride algumas vezes a mãe do Miguelinho, a Nhanina. Tem uma cena em que ela se agacha na cozinha, ajoelhado, tapando o rosto com as mãos, e o Miguelinho vem para abraçá-la, numa tentativa de protegê-la. O pai tira o cinto e bate muito nele, e as perninhas ficam ardendo, queimando. Depois ele é colocado no tamborete, que é o local onde ele fica muitas vezes de castigo. E a gente vê que o Dito, que é o irmão, que apesar de ser mais jovem que o Miguelinho, é um irmão que está sempre tentando proteger o Miguelinho. Então você vai lendo e vai vendo essas relações sendo desenvolvidas a partir da perspectiva deste menino. O narrador é um narrador em terceira pessoa, é um narrador onisciente, porque nessa narrativa, né, psicológica, como a gente fala, típica da terceira geração modernista, a gente vai ter uma investigação desses personagens. E como o nosso personagem central é o Miguelinho, o narrador ele vai adentrar a mente desse personagem num fluxo de consciência e vai trazendo à tona as suas angústias, os seus medos, e a gente vai tomando parte disso tudo. Bom, a narrativa ela vai abordar 2 períodos de chuva importantes, são bastante importantes no entendimento do que vai acontecer com o personagem central, que é o Miguelinho. E nesse primeiro momento tá tendo chuva e a voz Hidra, ela ralha bastante com o tio Terês para que o tio Terês vá embora. Ela fala de coisa como matar e morte, questão de família, conflito, e fala em Caim e Abel. E por conta disso o leitor, assim como o próprio Miguelinho, vai tentando entender o que está acontecendo no conflito familiar, e a gente vai tendo a sensação de que há alguma briga entre irmãos, subentendemos que seja o Inhobero com o seu irmão, o Terês. E a gente vai tendo a sensação de que essa briga está associada com um triângulo amoroso e a Nhanina, mãe do Miguelinho, está no meio da história. Bom, por conta, o tio Terês acaba indo embora. Por conta dessa chuva que vai ter, a voz Hidra, muito religiosa, ela vai chamar sempre todos os moradores da casa para fazerem uma oração ali no oratório, né, para que a chuva passe, e enquanto isso ela vai ralhar, vai brigar bastante com a negra que mora na casa, que é a mãe Tina, uma negra que bebe bastante, fala bastante bobagem, e ela é um mistério dentro da casa. Inclusive as crianças têm interesse, né, a gente percebe o interesse das crianças por esse ar misterioso dela, porque ela fala coisas numa outra língua, e ela tem as questões associadas à religiosidade dela, e isso, apesar de estarem vivendo dentro da mesma casa, a gente percebe que essa questão a religião de origem africana e a questão da religião católica da voz Hidra, apesar de estar na mesma casa, há um desentendimento, e a voz Hidra, inclusive, tem muito preconceito em relação à religião da negra, e fala que ela é um traste de uma negra pagã, né? Então é um detalhe interessante
a se perceber aí na hora. Depois que a chuva passa, eles vão receber a visita de um vizinho chamado Deográcias, o seu Deográcias, que vai levar o filho Patori, que é um menino danado, de terrível, no pior sentido mesmo, né? É um menino maldoso, faz maldades com o Miguelin, leva balas embrulhadas, pedra embrulhada no papel de bala com o Miguelin, e sempre o Dito protegendo o Miguelin de alguma maneira. Com a visita desse vizinho, seu Deográcias olha para o Miguelin, acha que ele está muito magrinho e fala para o pai dele, para o Nhobero, olha, Nhobero, pode ser que o seu menino esteja com tuberculose. E aí, né, o Miguelin vai achar que está doente de fato, né? Isso vai desencadear umas questões interessantes na obra. E nesse momento da visita, o pai dele, né, do Miguelin, acha que é o momento de ensinar o filho, tanto o Miguelin quanto o Dito, a aprender alguma coisa, mandar para a escola. Na falta de escola por ali, o seu Deográcias poderia ser professor. Então a gente percebe essa preocupação, veja bem, mas pai tinha tirado por tino, conversava, seu Deográcias, o senhor que sabe escola, podia querer ensinar o Miguelin e o Dito algum começo, assim, vez por vez, domingo ou outro, para que eles não seguirem atrás de ignorância. Então a gente vê que há uma preocupação. Passada a chuva, o Miguelin, ele não tem interesse em ficar dentro de casa, diferente do Dito. O Dito, ele quer ficar ali atentado ali às questões, atento às questões dos adultos, dos homens grandes, enquanto o Miguelin não, ele gosta de ver as coisas orvalhadas depois da chuva. Então ele vai lá para fora, ele vai brincar com os animais, ele gosta de ver as questões minuciosas do jardim, a formiguinha que está passeando, a joaninha, e ele fica preso a esses detalhes mínimos do jardim. Então a gente vai percebendo que há uma diferença entre os meninos, em especial porque o Dito, ele tem esse quê de menino que cuida do irmão, ele é sábio, ele é esperto para muitas coisas, ele aconselha o irmão, ele protege o irmão de tudo, né? O irmão, o Miguelin, ele é medroso, ele tem medo de almas, ele tem medo de escuro, quando eles estão dormindo, ele fica se certificando se o irmão já dormiu antes dele, então ele é muito diferente do Dito. O Dito, veja bem, o Dito menor, muito mais menino, e sabia em adiantado as coisas com uma certeza descarecia de perguntar. Ele, Miguelin, mesmo quando sabia, espiava na dúvida, achava que podia ser errado. Então há uma diferença significativa e a sabedoria do Dito é uma questão que merece mais atenção. Veja bem. Era menor, mas sabia o sério, pensava ligeiro as coisas. Deus tinha dado a ele todo juízo e gostava muito de Miguelin. Dito menor, muito mais menino, e sabia adiantado as coisas, com uma certeza descarecia de perguntar. Ele, Miguelin, mesmo quando sabia, espiava na dúvida, achava que podia ser errado. Até as coisas que ele pensava precisava de contar ao Dito, para o Dito reproduzir com aquela força séria, confirmada, para então ele acreditar mesmo que era verdade. De onde o Dito tirava aquilo? Dava até raiva, aquele juízo sisudo, o poder do Dito de saber e entender sem a necessidade. Bom, gente, depois dessa suposta doença que o seu Deográcias diz que o Miguelin tem, a tuberculose, ele cisma que vai morrer. Ele fica obcecado pela morte, tanto é que ele faz um acordo com Deus. Ele fala para Deus que tem que morrer em 10 dias. Se ele não morrer em 10 dias, que ele não morra mais. Ele faz, inclusive, fala que vai começar a rezar uma novena, que não começa nunca, não reza nunca essa novena, e acha mesmo que vai morrer e fica pensando, repensando aquele pensamento enorme, e acha que se ele vai morrer, carece de agarrar e muita coragem. O que acontece é que ele não morre, né? Mas no dia, como ele combina com Deus que tem que morrer em 10 dias, no 10º dia, quando ele acorda, ele pede pro Dito perguntar para a Rosa se algum pássaro riu em cima da casa ou em cima do paiol, né? Uma superstição, porque se o pássaro riu é sinal de que ele ia morrer. Enfim, ele não vai morrer, e aí ele fica mais tranquilo, aí recebe a visita de um curandeiro, que é o seu, deixa eu ver aqui, o seu Aristeu. O seu Aristeu aparece e fala que de fato ele está curado, então ele fica mais tranquilo e o pai passa o Miguelin, coloca o Miguelin para trabalhar na roça. A visita do seu Aristeu é muito importante porque o seu Aristeu é um exímio contador de histórias e o Miguelin
adora ouvir as histórias dele, e com o passar do tempo, o próprio Miguelín passa a inventar histórias. O leitor vai percebendo que o Miguelín vai passando por um processo, ele vai passando aos poucos, tá? Essas chuvas têm a ver com isso também. Vai passando por um processo de metamorfose, de mudança, de transformação, e o contar histórias tem a ver com isso. Ele vai enredando a própria narrativa, olha que bonito. E aí o seu Aristeu tem uma importância nisso. Bom, ele vai começar a trabalhar na roça, já que não vai morrer, já que o seu Aristeu falou que ele está curado, e por conta disso ele vai encontrar o tio Terês, que vai surpreendê-lo no meio do caminho, quando ele vai levar almoço para o pai, né? Ele leva o almoço para o pai no seu bornalzinho, e no caminho ele vai encontrar com o tio Terês, que leva um bilhetinho e pede para ele entregar para a mãe Nina. Ele bota aquele bilhetinho na algibeira, gente, e você vai ficar algumas páginas agoniado junto do Miguelín, porque o Miguelín, ele vive um dilema moral. Veja só, a gente está num ambiente sertanejo, é o menininho levando o almoço para o pai, né? É uma ação típica do ambiente rural, e ele está vivendo um dilema que é um dilema humano. Então essa questão universal vai ser percebida aí pelo leitor. Ele vive esse dilema porque ele tem um carinho imenso pelo tio Terês, que é um tio, né, que ele admira demais, mas ele tem respeito pelo pai. Ele sabe que esse bilhete tem alguma coisa associada com pecado, que tá errado, que a avó falou no negócio de Caim e de Abel, ele fica com medo. E aí veja bem como que ele vai vivenciar esse dilema e a atitude que ele toma, né, a decisão que ele toma diante desse bilhete. O bilhete estava dobrado na algibeira. O coração de Miguelín solava que rebatia. De cada vez que ele pensava, recomeçava aquela dúvida na respiração, e era como se estivesse sem tempo. Aquilo não podia... Era pecado, era judiação com o pai, nem não estava certo. Alguém podia matar alguém, sair briga medonha. Vovó Isidra tinha agourado aquelas coisas, ajoelhada diante do oratório do demônio de Caim e Abel, de sangue e de homem derramado. Tio Terês, eu não entreguei o bilhete, não falei nada com a mãe, não falei nada com ninguém. Tio Terês espiava o bilhete, que relia as tristes vezes. Daí olhou para Miguelín, de dado relance, tirou um lenço, limpou jeitoso as lágrimas de Miguelín. Miguelín, não chora, não te importa. Você é um menino bom, menino direito, você é meu amigo. Você é que está certo, Miguelín. Bom, chega uma outra chuva, um outro período de chuvas, e o narrador avisa que é um período de coisas muito ruins. E essa chuva, ela anuncia uma série de eventos negativos que acontecem ali na região. O cachorro Julinho vai ser morto por um tamanduá, ou o irmão do Miguelinho, o Tomezinho, que é o menor, vai ser picado por um marimbondo. O dito fala que ouviu uma coruja falando o nome dele lá no ninho, que foi criado no cupim. Então a gente vai vendo que várias coisas ruins parece que estão acontecendo na fazenda. O Inhobero contrata um novo vaqueiro, que é o Luiz Altino, e o Luiz Altino vai se envolver com a Nhanina, a mãe do Miguelín. Então coisas negativas vão acontecendo, e nesse tempo, após uma chuva, as crianças estão brincando de correr, e o dito vai pisar num caco de vidro e vai cortar o pezinho dele e vai ficar de cama muito doente. Eles vão armar para ele uma rede ali no alpendre, né, na varanda da casa, onde ele vai ficar ouvindo as histórias a respeito da fazenda que serão contadas pelo irmão Miguelín. Então a gente percebe que haverá uma inversão de papéis, e o irmão Miguelín vai passar a ser os olhos do irmão dito. Ele vai observar a fazenda e vai traduzir esse universo observado para o irmão. E essa narrativa que vai sendo construída, ou as narrativas que vão sendo construídas, serão muito importantes no processo de transformação do Miguelín, porque ele vai passar por um momento muito difícil, um momento mais tenso do texto, que é o momento em que ele perde o seu irmão tão amado para o tétano. Uma hora o Dito chamou Miguelín, queria ficar com Miguelín sozinho. E o Dito também não conseguia mais falar direito, os dentes dele teimavam em ficar encostados, a boca mal abria, mas mesmo assim ele forcejou e disse tudo. Miguelín, vou ensinar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve poder ficar então mais alegre por dentro. E o Dito quis rir para Miguelín, mas Miguelín chorava aos gritos.
sufocava, os outros vieram, puxaram Miguelim de lá. Miguelim doidava de não chorar mais e de correr por um socorro. Correu para o oratório e teve medo dos que ainda estavam rezando. Correu para o pátio chorando no meio dos cachorros. Mãe Tina caminhava ao redor da casa, resmungando coisas na linguagem. Ela também sentia pelo estado dito. Ele vai morrer, Mãe Tina? Faz um feitiço para ele não morrer, Mãe Tina. Faz todos os feitiços depressa que você sabe. Mas aí, no voo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração e adivinhou que era tarde, que nada mais adiantava. Escutou os que choravam e exclamavam lá dentro de casa. Correu outra vez, nem soluçava mais. Só sem querer dava aqueles suspiros fundos. Drelina, branca como pedra de sal, vinha saindo. Miguelim, Titinho morreu. Bom, depois desse momento tão tenso e tão triste na narrativa, que é a morte do irmão querido do Miguelim, a gente sofre junto com ele, eu sempre que leio choro, fico muito emocionada com essa parte da narrativa. A gente vai tendo uma melhoria gradativa ali do ambiente e você vai percebendo, o leitor vai percebendo que essa melhoria sempre, quando a piora ou melhora, é sempre a natureza que dá algum aviso. Então, a coruja que o dito disse que algorou, né, que agorou, falou o nome dele lá no ninho, ela foi embora. E a gente vê também que o papagaio também dá um sinal. Por quê? Porque quando o dito estava vivo, a Rosa sempre tentava fazer o papagaio repetir uma frase, que é Miguelim, Miguelim, me dá um beijinho, Miguelim, Miguelim, me dá o beijinho. E quando o papagaio faz, o dito fica com inveja. E ele, antes de morrer, ele pede perdão pro irmão. Ele fala, você me perdoa porque eu fiquei com inveja, porque o papagaio não sabia falar o meu nome, mas sabia falar o seu. E nesse tempo de melhora, o papagaio finalmente fala o nome do dito. Bom, nesse período novo, a gente, né, o narrador acha que as coisas estão melhorando, né, mas a gente não pode esquecer que o processo de mudança, né, espiritual que seja, né, dos personagens rosianos, eles não são processos pacíficos, né, coisas ruins vão acontecer, o sofrimento está muito associado a isso. O Miguelim, então, vai passar a trabalhar arduamente na roça com o pai, ele vai brigar com o irmão dele. O irmão dele, Leovaldo, que é o irmão mais velho, não mora com a família, mas ele vem para a fazenda e em proteção de um menino vizinho chamado Grivo, que é um menino que o Miguelim, porque o Miguelim tem muito carinho, o irmão se desentende com o menino e para proteger o Miguelim bate no irmão, que apesar de ser maior, ele soca muitas vezes o irmão na terra. O irmão inclusive fala que parece que o demônio tinha tomado conta do corpo do Miguelim. Por conta disso, o pai do Miguelim, o Inhobero, bate muito nele, dá uma surra nele. Os entendimentos são tantos que ele vai ser retirado da casa por 3 dias. E quando ele retorna para casa, ele não toma a bênção do pai. E o pai é um enfrentamento, é uma afronta. E o pai, como uma resposta, vai quebrar todos os brinquedos do Miguelim e vai soltar os passarinhos que ele mantinha na gaiola, né, que eram os brinquedos dele ali. Tudo que está associado à infância do Miguelim vai ser quebrado pelo pai. Isso é muito simbólico. Por quê? Porque o Miguelim não vai ter mais essa associação com a infância, né? Isso para ele de alguma maneira vai deixar também de ter importância. A essa altura da narrativa, o Miguelim trabalha tanto na roça que ele vai ficar debaixo daquele sol quente e cai doente de verdade. E vai ficar oscilando, né? Ele tem umas fantasias, ele oscila, ele delira. Então é nesse momento de delírio em que ele vai ouvir, né, assim ao longe, no estado de letargia, ele vai ouvir que o pai se suicidou depois de ter matado o vaqueiro Luiz Altino por ciúmes. Bom, depois desse momento, né, de crise, né, mais uma crise pela qual o menino passa, ele vai conseguir finalmente sair da cama e as coisas vão mudando. O tio Terês volta para casa, a avó Isidra, diante dessa situação, não quer mais ficar em casa e vai embora. E a mãe do Miguelim, a Nhanina, pergunta para ele o que é que ele acha, se por acaso ela viesse a se casar com o tio. E a resposta dele vai evidenciar o seu amadurecimento. Ele fala que não importa, né, que a gente deveria se preocupar com aquilo que o dito falava, que era de estar feliz por demais dentro da gente, lá nas profundezas, mesmo que do lado de fora houvesse tristeza. E nesse momento vai chegar um médico
na região, já no finalzinho da história. E esse médico, quando se aproxima do Miguelinho, porque o Miguelinho o encontra, ele está montado no cavalo, e o Miguelinho toma a bênção dele e fala alguma coisa a respeito do dito, e aí o médico percebe que o Miguelinho não enxerga muito bem, não. Então veja bem, ele fala, de repente lá vinha um homem a cavalo, eram dois, um senhor de fora, o claro da roupa, Miguelinho saudou pedindo a bênção, o homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É a mãe e os meninos. Este nosso rapazinho tem a vista curta? Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho, com todo jeito. Olha agora. Miguelinho olhou. Não, nem podia acreditar. Tudo era uma claridade e Miguelinho vai começar a observar o mundo ao seu redor com outros olhos. Esse vaqueiro vai ficar ali na região por uns dias e faz a proposta de levar o Miguelinho para fazer óculos menores para ele e com a proposta de Miguelinho poder ter uma outra vida, estudar na cidade, etc, etc. E ele vai se despedir da família com o nó ali na garganta. A gente também, quando termina a história com esse nó na garganta, e a gente percebe que nesse final, Miguelinho finalmente pode enxergar. Ele é curado da sua miopia, que é bastante simbólica e metafórica dentro da narrativa. Bom, vamos falar de alguns aspectos gerais a respeito da obra. O mutum, o termo mutum se origina do latim mutus, e que tem a ver com aquilo que é mudo, que é silencioso. E isso dialoga muito bem, né? Representa muito bem a introspecção e o silêncio do menino Miguelinho, que vai passar por um processo de mudança. O espaço, a gente sabe que é um espaço aí mineiro, esse sertão mineiro, mas que tem muito, a gente já percebeu também, que tem muito mais a ver com as questões para além dele propriamente. O Miguelinho, por exemplo, o espaço dialoga com o estado de espírito dele, com o medo que ele tem da morte, com a doença, né? Então assim, ele olha para a mata sempre escura, né? Os barulhos que ele ouve ali, os bichos ruins que ele pensa que podem estar habitando a mata. Então essa relação com o espaço, ela é uma relação que tem a ver com a questão da investigação psicológica que a gente vai fazendo desse personagem. O tempo é um tempo psicológico, porque afinal de contas estamos fazendo essa investigação aí, né? Estamos vivendo nesse fluxo de consciência, nesse fluxo de pensamentos do personagem. Embora a gente tenha algumas marcações temporais, como por exemplo as duas chuvas. A primeira chuva é a chuva que anuncia ali a primeira possibilidade de morte do Miguelinho, ele tem medo de morrer, então essa primeira chuva tem a ver com isso, e a segunda chuva vai desencadear uma série de elementos ruins, de eventos ruins, e o que vai culminar na morte do irmão querido, que é o irmão Udito, né, que morre de tétano. Além disso, a chuva também marca o tempo, na verdade não só a chuva, mas o tempo está associado também com a saída do tio Terês da fazenda e com o retorno dele, né, no final da história. Mas apesar desses eventos cronológicos aí, a gente percebe que por conta da perspectiva psicológica que a gente tem, o tempo, né, vai predominar ali no âmbito do psicológico mesmo. Agora, quanto ao caráter linguístico da obra, a gente tem várias questões importantes. Uma delas é o fato de a gente perceber essa união típica da prosa rosiana, do erudito, com o popular. A gente vê, por exemplo, quando a voz Hidra vai rezar com as crianças no oratório diante daquela grande chuva, ela vai rezar o Magnificat, que é um termo latim, né, com uma carga solene, e a gente percebe o contraponto com outras palavras, são completamente populares, como corgo, como beijim, papelim, morridos, malamém. Para além dessa mistura, nessa mescla entre o erudito e o popular, a gente também percebe que há os termos que são inventados, né, os neologismos, como por exemplo, a memória do Miguelinho, ela deslembra, desluz, desdesenha, né? Ele às vezes se torna erroso. Além disso, tem as onomatopeias que vão tentar capturar os sons dos animais ou de alguns objetos ali na fazenda.
Tem os diminutivos, como a gente está vendo tudo pela perspectiva infantil, é o mundo da criança, a gente tem muitos diminutivos, né? A gente vai encontrar o boquinha aberta, o latia bravinho, alegrinho, dedinhos na boca, engraçadinha, o bobinho. Quando ele vai pedir, por exemplo, para a irmã ensiná-lo a dançar, ele fala assim, você me ensinazinho a dançar? Então o diminutivo tem esse caráter de afeição, né? Por aquilo que está ao redor do Miguelim. Uma das coisas mais bonitas que a gente vê em Campo Geral é quando nós, leitores, damos conta de que essa miopia do Miguelim é uma miopia simbólica, porque afinal de contas ele passa a ver o mundo de uma forma diferente e isso não tem a ver somente com os óculos que ele coloca no rosto no final da história. Isso tem a ver com todo o processo de enfrentamento do pai, enfrentamento do irmão para ser sujeito de si mesmo. Então ele passa por um processo de peregrinação, por um processo que vai alterar aquilo que ele é no início da narrativa. Essa revelação, ela já é anunciada de alguma maneira na abertura do livro, quando você lê as epígrafes que estão... As minhas estão rabiscadinhas, que os meus livros são todos rabiscados, mas a epígrafe que você tem na entrada do livro. Lembra que a epígrafe é um texto de abertura, pode ser um poema, pode ser um verso, pode ser um trechinho de um outro texto, qualquer outro texto, e que vai abrir, né, e tem um sentido, tem um significado, e se tratando da prosa rosiana, isso tem uma espécie de revelação a ser feita. Né? Isso aparece lá em Sagarana, tem epígrafe inicial de Sagarana, e depois os 9 contos de Sagarana têm as suas epígrafes, e isso vai acontecer com Campo Geral. A primeira epígrafe é de um filósofo grego do mundo antigo, chamado Plotino, e é a seguinte: num círculo, o centro é naturalmente imóvel, mas se a circunferência também o fosse, não seria ela senão um centro imenso. O Plotino é um cara que acreditava que a consciência é a capacidade que o ser humano tem de encontrar a verdade dentro de si mesmo. A gente percebe que a personagem Miguelim, ele faz esse processo de travessia para dentro de si mesmo, né? Ele passa a enxergar com os olhos da alma. E a outra epígrafe que a gente tem é do Jean-Van Ruysbrock, difícil falar o nome dele, Ruysbrock, chamado Jo Admirável, que é a seguinte: vede, eis a pedra brilhante dada ao contemplativo, ela traz um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. A gente vê que a miopia, né, é simbólica, porque o Miguelim, ele passa a enxergar o mundo com outros olhos, e esse convite à contemplação é um convite que é feito, inclusive, pelo seu irmão Dito antes de morrer, quando ele fala para ele contemplar a vida, né, e olhar para aquilo que é a alegria da vida. O mundo de Miguelim o tempo inteiro desfocalizado. Nós, leitores, também somos leitores míopes. A gente não percebe esse problema no menino, apesar das pistas, apesar do verbo enxergar aparecer inúmeras vezes na narrativa, e apesar de a gente ver que ele não consegue enxergar o toco que ele tem que pegar, ele tropeça, e o narrador vai justificando as ações dele, mas se você for um leitor um pouquinho mais atento, você percebe numa segunda leitura que essas pistas já estão presentes ao longo da narrativa. Então o leitor é míope, assim como o próprio Miguelim também é míope. Bom, a gente vê então que o nosso personagem, como outros personagens rosianos, passa por uma travessia, e esses estados de contemplação, nesse ritual, nesse momento ritualístico pelo qual ele passa, carece de ter muita coragem. E o Miguelim finalmente deixa de ver com os olhos do seu rosto e passa a ver com os olhos da alma. Eu espero que você tenha gostado muito dessa história, uma história de que eu gosto bastante, e tenha se sensibilizado com essa travessia pela qual o Miguelim passa. Beijo e até a próxima. Ih, gente, barulho lá fora, ó. Tchau, tchau.